Inputs para o processo de transformação, ou seja, entradas para o processo de transformação. Esse é o assunto do vídeo de hoje, que faz parte da playlist de administração ou do tema, né? Administração da produção, que por sua vez faz parte do tema geral de administração de empresas. O livro que eu estou utilizando que está me ajudando a construir esse tipo de conteúdo é esse aqui, o link está na descrição. É uma importante disciplina da faculdade de administração, né? Administração da produção, assim como administração financeira, administração de recursos humanos, entre outras. Essa também é fundamental. E no vídeo de hoje, então, inputs ou entradas no processo de transformação. Isto porque no vídeo anterior eu tratei sobre o processo de produção, né? A produção ela envolve basicamente entradas, transformação e saídas. Pensa numa empresa, você tem entradas de alguma coisa, entradas de seja o que for de recursos, uma transformação e uma saída. Não importa se é indústria, não importa se é serviço, não importa se é comércio. Sempre é assim. Entradas, transformação e saídas. E hoje, então, eu quero tratar sobre essas entradas. E o autor aqui, ele divide as entradas, os input, em duas categorias. Recursos de entrada a serem transformados e recursos de entrada de transformação. São recursos de natureza diferente, são naturezas, né, completamente diferentes. Os recursos que entram, eles podem ser ou transformados, ou então são recursos que estão sendo utilizados na transformação ou durante a transformação. E aí o que ele coloca no texto é o seguinte: os recursos a serem transformados são materiais, informação e consumidores. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre esses três materiais, que são os que eu abordarei no tema ou no vídeo de hoje. No próximo vídeo eu tratarei sobre os recursos de entrada de transformação, que são instalações e pessoal. Um conjunto de inputs para qualquer processo produtivo são os recursos transformados, como eu já mencionei. Esses são os recursos que são tratados, transformados ou convertidos de alguma forma. São geralmente um composto de materiais, informações e consumidores. Bom, materiais, o que significa isso? Operações que processam materiais podem transformar suas propriedades físicas. Forma ou composição, por exemplo, a maior parte delas se enquadra aqui. Outras operações processam, aqui pode ser uma fábrica, por exemplo, né? Entra aço e sai uma estrutura de um carro, por exemplo. A maior parte delas enquadra-se aqui. Outras operações processam materiais para alterar a sua localização. Empresas de entrega de mercadorias, por exemplo, uma transportadora. Então, entra material X, Mercado Livre, entrou material X, bom, se bem que o Mercado Livre é um outro exemplo. Vamos pensar numa transportadora mesmo. Então, o produto já está feito, aquele produto entrou, está ali dentro e agora ele tem que sair. Então, ele apenas está... também faz parte, né, como um recurso de entrada, mas ele não altera o estado físico e sim altera a localização. Algumas, como as operações de varejo, processam materiais mudando a posse dos mesmos. Finalmente, algumas operações, nesse caso aqui, uma outra categoria também de recursos de entrada que são transformados ou convertidos de alguma forma, não é fisicamente nem de localização, mas apenas de posse. Então, uma loja tem um produto, entrada, existe um processo de transformação ali, e esse processo de transformação não modifica o produto, apenas muda a posse do produto. E, finalmente, algumas operações estocam materiais como os depósitos, que também faz parte deste recurso de entrada, né? E agora informações, né? Como recurso de entrada a ser transformado. Eu já tratei de materiais, agora informações. Operações que processam informação podem transformar suas propriedades informativas, isto é, o objetivo ou a forma da informação, como os contadores. Então, os contadores, eles são um recurso de entrada, porque a sua habilidade nisso, né? Porque o que eles estão modificando é a informação, neste caso, propriedades informativas. Inclusive, eu sou contador, então eu tenho inteira noção disso. Algumas outras informações alteram a posse da informação, como é o exemplo das empresas de pesquisa de mercado ou venda de informações. Uma outra forma, né, de alterar o estado do recurso como entrada. Algumas estocam informações, como por exemplo os arquivos e bibliotecas. Finalmente, algumas operações, como as companhias de telecomunicações, alteram a localização da informação. Beleza? Então até aqui nós vimos os recursos de entradas que são transformados, os materiais e as informações. E agora eu vou para a última categoria, que são os consumidores, que também ele entende como um recurso de entrada e que são transformados. De que maneira? Vamos entender. Operações que processam consumidores, as operações, estamos falando das operações. Operações que processam consumidores podem alterar suas propriedades físicas de forma similar aos processadores de materiais, como os cabeleireiros. Ah, tá, entendi. Nesse caso, consumidor, o próprio consumidor que está sendo alterado, né? Ou transformado. Ele dá o exemplo do cabeleireiro.
e cirurgiões plásticos, por exemplo. Alguns estocam, outros mais polidamente acomodam. Consumidores como os hotéis acomodam consumidores, por exemplo, os hotéis. Então veja que as pessoas aqui fazem parte, são recursos de entrada e que fazem parte do processo de transformação também. Empresas de transporte aéreo, metroviário e rodoviário alteram a localização de seus consumidores enquanto os hospitais transformam seu estado fisiológico. Algumas operações ocupam-se em transformar o estado psicológico de seus consumidores, como é o exemplo da maioria dos serviços de entretenimento, como música, teatro, televisão, rádio e parques temáticos. Interessante. Com frequência, um deles é dominante em uma operação. Por exemplo, um banco destina parte da sua energia para produzir demonstrativos de contas impressos para seus consumidores. Ao fazer isso, está processando materiais, mas ninguém afirmaria que um banco é uma gráfica, né? O banco também processa consumidores, dá a eles orientação sobre aplicações financeiras, paga seus cheques, deposita seu dinheiro e tem contato direto com eles. Entretanto, a maioria das atividades do banco ocupa-se com o processamento de informações sobre assuntos financeiros de interesse de seus consumidores. Como consumidores, podemos ficar insatisfeitos com os demonstrativos mal impressos e mais insatisfeitos ainda se não formos tratados apropriadamente no banco. Entretanto, se ele cometer erros em nossas transações financeiras, sofreremos de forma mais marcante. E é aqui que a gente percebe, de fato, então, qual é o principal recurso de entrada a ser tratado, né? No caso do banco. A tabela, daí aqui tem uma tabela, né? Fornece exemplos de operações com seus principais recursos transformados. Tá, então eu vou finalizar o vídeo de hoje fazendo uma interpretação dessa tabela, que eu não faço a edição do vídeo, então, porque eu não consigo, né? Sem tempo. Então eu vou tentar fazer a interpretação dela. Com base nesses materiais transformados que são dominantes em cada operação, né? Então, predominantemente processadores de materiais. Lembrando, são 3 categorias, tá bom? De recursos de entrada. Recursos de entrada que são transformados. Materiais, informação e consumidores. Predominantemente processadores de materiais. Vamos ver quais negócios são processadores de materiais. Todas as operações de manufatura, indústrias, empresas de mineração, operações de varejo, armazéns, serviços postais, linhas de embarque de contêineres, empresas de transporte rodoviário. Agora, empresas ou organizações predominantemente processadores de informações, contadores, bancos, empresas de pesquisa de mercado, analistas financeiros, serviços de notícias, unidades de pesquisas em universidades e empresas de telecomunicações. E por fim, aquelas que são predominantemente processadores de consumidores. O consumidor é uma entrada a um processo de transformação e uma saída. Cabeleireiros, entrou um cliente, processou, transformou, modificou, saiu. Hotéis, entrou um paciente, processou, modificou, saiu. Hospitais, aliás, o hotel confundindo, não é um paciente, né? No caso é um hóspede. Eu vi o exemplo posterior. Hospitais, paciente, processou, modificou, saiu. Transportes rápidos de massa, né? Transporte público, né? Pessoas entraram no ônibus, foram processadas, transformadas no transporte, na localização, saíram. Teatros, da mesma forma. Pessoas entraram no teatro, sofreram o processo de transformação, saíram. Parques temáticos da mesma maneira, e dentista também. Então, isto é quando as empresas têm o seu processo de produção e que envolvem os consumidores como entrada. E voltando então, no caso, vou citar um exemplo novamente só de cada um deles para a gente voltar, para ter isso bem em mente, aquelas empresas que são predominantemente processadores de materiais. Uma indústria entra em alumínio, faz um carro, por exemplo, uma empresa de fabricação de veículos, e no final a saída é o veículo. Uma empresa predominantemente processadora de informação, um contador, recebeu a informação, que é a entrada, tratou a informação, processou, modificou, saiu os relatórios contábeis. Essa é a ideia. Predominantemente processador de consumidor, um exemplo, cabeleireiro. Entrou o consumidor, a pessoa, ela foi tratada, ela foi transformada, modificada e está saindo uma pessoa com uma nova aparência do ponto de vista estético ali. Beleza?
Então esse foi o vídeo de hoje, e no próximo eu quero não tratar mais, fazer no próximo vídeo uma breve revisão sobre os recursos a serem transformados, mas no próximo vídeo eu quero tratar sobre os recursos de entrada de transformação. Os recursos de entrada de transformação, aqueles que fazem parte do processo como um todo também, né? Eles não são aqueles que sofrem a transformação, beleza? Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei de modo geral, né, sobre as entradas e saídas do processo produtivo, os inputs e os outputs e também a transformação. Valeu!